coisa que o anjo não pode, não vai fazer. Uma coisa que Deus não fará por você. Ele vai te proteger, vai te guardar, vai guardar sua mente, vai guardar sua sanidade, vai te afastar de pessoas que te fariam mal, te afastar de lugares que você nem sabia o que teria acontecido se estivesse lá. Você nunca vai nem saber desse lado da vida. Quantas vezes Deus bloqueou coisas, e virou coisas, e mudou coisas, e moveu coisas, e você pensou que só estava um pouco atrasado porque esqueceu sua carteira, mas teve um acidente de carro na rua 77 que tinha seu nome escrito, e quando o diabo disse eles já eram, Deus disse eu vou. Então, tem tanta coisa que você nem sabe que tem que agradecer a Deus. Se você pudesse ver por um momento todas as coisas das quais Deus te guardou. Escute, Blakeney, se nós tivéssemos uma revelação do que Deus nos livrou, seria um dia ruim para a equipe de louvor. Porque todos da equipe ficariam sem emprego. Não precisaríamos deles. Nós nos conduziríamos na adoração. Porque sairíamos pela porta, sairíamos batendo palmas e gritando e regozijando e louvando a Deus. Às vezes nós não vemos todas as coisas que Ele nos livrou. E nos guardou também. E agora nós estamos nesse lugar e Deus nos protegeu, certo? Deus nos posicionou, com certeza. E Deus nos preparou. Mas há uma coisa que Ele não fará. Ele não possuirá a terra por você. Aqui está a palavra do Senhor. Eu irei adiante de você, mas eu não irei por você. Sua fé deve dar o passo. Sua fé deve dar o passo. A maioria nunca fez isso. Se eles tivessem entrado, eles teriam visto que os gigantes que ainda estavam na terra foram deixados lá, de propósito. Isso sempre foi confuso para mim. Deus disse, serei inimigo de seus inimigos, vou me opor aos que se opõem a você. E quando você chegar à terra, vou começar a expulsá-los. Vou afugentá-los para que você possa herdar o que eu prometi a você. Mas então ele diz, eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer como o sapo. De pouco a pouco. Eu vou fazer... Espere um minuto, Deus. Se esses são gigantes que podem nos matar e nos fazer adorar outros deuses, você não deveria se livrar deles o mais rápido possível? Pense comigo, não faria sentido que se Deus quer tirar algo de sua vida, que Ele tire imediatamente? Bem, talvez seja só eu. Eu cresci em igrejas onde diziam, se você fizer essa oração, Jesus entrará em seu coração. E Ele tirará seu medo e tirará a sua dor. E enxugará toda a lágrima de seus olhos. Então eu chorei naquela noite e não conseguia entender. Para onde foi aquele lenço cósmico que Jesus ia trazer para enxugar todas as lágrimas dos meus olhos? Eu não conseguia entender. Porque eu estava esperando que a santificação funcionasse como a salvação. Quando Jesus te salva, Ele faz tudo de uma vez. Ele não te coloca num plano de parcela de 30 anos. A salvação não é uma hipoteca. Quando Ele entra, Ele vai até o fim. Para aqueles de vocês que receberam a graça dele, deixe-me dizer algo que é incrível. Se segure aí no seu assento. Você nunca será mais perdoado do que você é agora. Você nunca será mais amado do que você é agora. Quando Ele te perdoa, Ele perdoa completamente, imediatamente, totalmente, sem qualificação. Não há canto do seu coração que Ele não tenha visto quando enviou seu Espírito para viver em você. Você nunca será mais perdoado do que você é agora, mas há uma diferença entre perdão e liberdade. O perdão acontece de uma só vez. A liberdade acontece de pouco a pouco, de pouco a pouco. E muitas vezes é tão discreto que você nem acha que está acontecendo. Isso é para você que tem 40 anos e pensou que seria mais inteligente do que você é agora. E você continua fazendo coisas que você tem feito a sua vida toda. E você ainda se sente, eu vou pregar pro pessoal do fundo, eu não preciso ser amado aqui. E você está fazendo coisas agora que estava fazendo aos 14 anos e você já tem seu próprio filho de 14 anos. Você ainda se sente como uma criança. Isso aconteceu com Paulo. Paulo foi um grande apóstolo.
Já ouviu falar dele? Ele levou o evangelho aos gentios. O que Deus começou por meio de Abraão, ele continuou por meio de Paulo. Ele disse a Abraão: eu tenho uma tarefa para você. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você. Que tarefa grande, ele disse, mas não se preocupe com isso. Eu vou abençoá-lo para que você possa ser uma bênção. Eu não exigirei de você um recurso que eu não coloco dentro de você. Você me ouviu? Se Deus te chamou para criar essas crianças cabeça dura, Ele tornará a sua cabeça ainda mais dura. Bum! Você encontrou seu par agora. Porque Deus me deu um crânio que pode suportar toda essa loucura. Agora, Deus te dá a tarefa e Ele te dá a assistência. E Paulo, de muitas maneiras, foi agraciado. Ele foi agraciado por poder falar com eloquência. Ele foi agraciado por poder pregar a diáspora da tradição judaica, de onde ele próprio veio. Mas uma coisa sobre Paulo que ele não conseguia entender, havia algo em sua vida que ele esperava que Deus tirasse e que Deus deixou. Você tem algo assim? Vocês estão me olhando tão estranho agora. Talvez você esteja além de Paulo. Eu entenderia se você fosse mais santo do que Paulo. Isso faria sentido. Mas Paulo estava lutando. Ele não estava no seu nível de desenvolvimento espiritual e maturidade. Paulo disse: havia algo que eu pedi a Deus para fazer por mim, que ele não quis fazer. Agora, se você quer saber o que era, Paulo vai te desapontar, porque ele se recusa a chamar isso pelo nome. E eu fico feliz que ele não tenha chamado pelo nome, porque eu poderia não me identificar. Mas o fato de ele ter usado essa ilustração, e eu quero ler agora 2 Coríntios 12:7, isso significa que tudo que foi deixado em sua vida, tudo que ficou na sua vida, e que você tem culpado o diabo, pode ser usado por Deus para cumprir o propósito dele na sua vida. Se você passa por algo assim, levante sua mão para que eu veja as 7 pessoas para quem Deus me deu essa mensagem. Paulo disse: eu fui levado ao terceiro céu. Eu vi coisas indescritíveis. Eu fui usado por Deus de maneiras surpreendentes, na verdade, além do vocabulário humano. Portanto, veja isso é loucura. Ele diz: por causa desse nível de bênção, Deus me deu um fardo igual. Porque quanto maior a atribuição, maior a adversidade. Quanto maior a atribuição, maior o ataque. Então, Paulo disse: Deus me levou tão alto e me mostrou tanta coisa que tinha que haver alguma coisa na minha vida que me mantivesse fundamentado em sua graça. Ele não chama isso pelo nome, ele nem precisa fazer isso, porque ele sabe que você tem o seu. Então ele simplesmente diz: portanto, para que aqui está a pista? Para me impedir de me tornar vaidoso. Havia algo que Deus deu a Paulo para mantê-lo em um espaço chamado graça. Para que ele nunca se esquecesse de quem o guiou ao longo do caminho. Para que ele nunca se esquecesse de quem o tirou da escravidão e das trevas para a maravilhosa luz. Deus disse: eu vou deixar algumas coisas em sua vida. Então, para evitar que eu me tornasse vaidoso, foi dado a mim. Parece que ele está prestes a ter um carro novo, certo? Ele me deu. Isso dá a ideia de um presente. O que ele te deu, Paulo? Ele te deu uma casa, uma promoção. Ele te deu uma bênção. Não. Ele me deu... Paulo disse: um dia o diabo apareceu na minha porta com um pacote. E tinha um laço nele. Era um presente. Eu abri o pacote e no pacote havia um espinho. Agora, era um presente, mas não parecia um presente. Era um presente, mas estava envolto em algo que parecia dor. O que eu recebi foi, veja isso, um espinho na minha carne. Era uma doença? Era uma tentação que Paulo tinha? Era gente falando dele, ele não tinha como calar esse povo? Era o Facebook? Provavelmente. Ele chama isso, é loucura, de mensageiro de Satanás.
Como ele pode chamar isso de presente? Se veio do inimigo. Isso foi enviado para atormentá-lo. Essa era a intenção do diabo, atormentar ele. Paulo disse: Deus pegou o que o inimigo pretendia para me atormentar e usou isso para me transformar. Então, as ferramentas de tormento do inimigo se tornaram as ferramentas de transformação de Deus. Agora eu entendo Êxodo 23, porque não são apenas os anjos que Deus envia à sua frente que Ele usa para te abençoar. Esses são maravilhosos. Não são apenas todas as promoções, e não é só a prosperidade, e não são só as situações pacíficas. Não são apenas os sims. Às vezes Deus usa os nãos para te levar a um sim maior. Deus disse: não, eu não vou te tirar disso. Mas sim, eu vou te dar tanta graça que você vai ser mais forte do que isso. E você vai descobrir um poder que nunca poderia ter conhecido se você não tivesse um problema. Mas ele disse para mim: minha graça, todos gritem graça. Grite graça, não murmure, grite graça. Grite graça como quem precisa. Grite graça como quem não pode fazer isso sem ele. Grite graça como se não fosse apenas algo que você diz antes de comer. Grite graça como se você vivesse por isso. Grite graça como se ele tivesse morrido para dar. Grite graça como se soubesse que essa é a avenida da bênção. Então ele não me deu alívio. Ele me deu graça. Agora eu entendo por que Deus deixou os gigantes na terra. Porque ele tinha um contrato com eles. Veja, eles não estavam acostumados a ter que manter sua própria terra ainda. Então Deus disse: eu vou fazer um favor. Eu vou manter alguns inimigos em sua propriedade. Mas não se preocupe com seus inimigos. Eles trabalham para mim. Eu sou Deus. Então... isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom! Seria muito ruim se eu mesmo baixasse esse podcast. Ele disse: eu vou deixar algumas coisas, eu vou deixar algumas fraquezas em sua vida. Leve isso embora! Não, eu vou trabalhar com isso. Não, eu vou deixar essa fraqueza em sua vida, e a sua fraqueza vai levar você à minha força. Deus diz: às vezes, eu expulso os gigantes. Às vezes, eu deixo eles ficar e dou um emprego para eles. Às vezes, eu uso o diabo para entregar minha correspondência. Às vezes, eu uso a adversidade para criar uma vantagem em sua vida. Às vezes, eu pego o que as pessoas queriam usar para o mal e uso para o bem, porque eu sou Deus assim. E eu te protejo, e eu já estou lá. Então eu vou usar não apenas meu anjo, mas eu vou usar seus inimigos. E eu vou deixá-los lá. Por que você deixaria inimigos no meu território? É muito simples. Os historiadores nos dizem que a terra de Canaã, nessa época, era povoada por animais selvagens com os quais os cananeus sabiam lidar, mas os israelitas ainda não. Principalmente os leões que viviam na terra. Deus sabia: se eu eliminar todos os inimigos de uma vez, os leões os dominarão. Como se chama um coletivo de leões, alguém sabe? O quê? O quê? Então Deus disse: se eu eliminar todos os seus inimigos de uma só vez, o orgulho assumirá o controle. Paulo disse: deleito-me nas fraquezas, cananeus, nos insultos, perizeus, nas dificuldades, heveus. Você não vê? Paulo disse: eu estou feliz pelos meus gigantes. Eu não agradeço a Deus apenas pelos meus anjos. Eu agradeço a Ele pelos meus gigantes também. Eles me ensinaram a lutar. Eles construíram minha fé. Então, é uma mensagem profunda.
É uma mensagem profunda. Uma coisa é louvar a Deus pela sua proteção, mas outra coisa é louvá-lo pelos seus problemas. Eu quero sugerir que, às vezes, seus problemas são sua proteção contra você mesmo. Você teve um vício durante toda a sua vida e pediu a Deus para tirar o desejo, e Ele não fez isso. Por quê? Porque eu quero que você precise de mim. E eu quero que você escolha me servir. Eu não vou te forçar a ser livre. Eu quero que seja sua decisão. Então eu vou deixar algumas coisas em sua vida que eu sei que você quer que eu tire. Mas eu não vou te deixar ir para o fogo sozinho. E eu estarei com você para te livrar. E eu vou te proteger. E eu vou te preparar. E eu vou te posicionar. Mas eu não posso possuir nada por você. Só você pode possuir este lugar. Só você pode fazer isso. Eu posso pregar para você esses princípios, mas não posso possuí-los. Ninguém pode fazer isso por você. Pare de esperar que a libertação de Deus seja repentina. O maior presente que Deus pode te dar é a mudança gradual. Então Ele te esconde de seu próprio progresso para evitar o seu orgulho. Deus nem quer que você saiba que você está crescendo. Ele quer que você confie na graça dele. É por isso que Deus disse a Paulo: eu não vou te dar o presente do alívio. Eu vou te dar algo maior. Graça. Parece um espinho, mas é na verdade graça. O diabo pode ter deixado isso na sua porta, mas fui eu quem enviou isso para você. E não, eu não vou expulsar todo mundo. E não, eu não vou facilitar. Sabe o que Deus não vai consertar? A sua atitude. Ele te dará o espírito dele. E pouco a pouco, enquanto você serve e ora e aparece, confia que ele está trabalhando em sua vida pouco a pouco. Pouco a pouco. Estou trazendo você para o lugar que eu preparei para você. Quanto maior for sua tarefa, maior será a assistência. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.